Fala meninas, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente, agora para nós começarmos, né, o nosso treinamento, onde nós iremos conversar um pouco, né, aprendermos um pouco sobre inteligência emocional. E nós sabemos que não há nada melhor do que o autoconhecimento. Conhecer é libertador. Enquanto a gente não conhece, a gente se perde, a gente comete erros. Só que quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, nós começamos a ter o quê? Começamos a ter autocontrole, nós começamos a ter o direcionamento correto para as nossas vidas. Então eu gostaria de agradecer aqui a presença de cada uma de vocês no grupo que se disponibilizaram a fazer parte dessa jornada e aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos e daquilo que nós podemos ser melhores a cada dia. Então, parabéns pela decisão que vocês tomaram de entrar nessa jornada comigo, porque aqui de fato nós vamos aprender muitas coisas que nós podemos assim aplicar em nós mesmos e levarmos para a vida e fazer diferença na vida de outras pessoas. Então hoje é muito falado acerca da inteligência emocional e como eu caí nesse conceito, como eu caí dentro desse universo sobre a inteligência emocional. Então, eu por formação, eu atuo ainda no segmento de beleza há mais de 25 anos, mas atuei só na área da beleza por 20 anos. Depois eu entrei no marketing de relacionamento e vendas diretas. Então, hoje também, atualmente, eu trabalho no Rinode Group. E abriu para mim, nessa empresa, um horizonte de informações. Então, ali eu comecei a descobrir coisas novas. E eu tenho um filho, meu filho mais velho, ele ainda está em investigação do aspecto autista, mas ainda não tem laudo conclusivo dele de nenhum neuropediatra, mas como eu vi que tinha muita bipolaridade com ele, eu quis buscar o autoconhecimento para me ver de que forma que eu poderia ajudar ele, entendeu? Então essa foi a minha visão. Então foi quando eu entrei nesse universo e descobri sobre a inteligência emocional. Só que aí eu deparei com algo muito especial, que é o que eu uso de início, que eu aplico para tudo aquilo que eu vou fazer, que é sobre você conhecer você mesma. Por quê? Porque você não pode dar para as outras pessoas aquilo que você não tem. Então você tem que estar cheio para você transbordar na vida das outras pessoas. Então eu estava buscando ali conhecimento para me poder ajudar, mas de qual forma que eu iria ajudar meu filho? Eu iria ajudar ele me ajudando primeiro. Por quê? Porque eu preciso estar bem. Então eu preciso estar bem para mim conseguir fazer com que o outro também fique bem. E assim a gente vai caminhando dia após dia. Então foi com essa finalidade que eu entrei nesse ramo, que eu entrei nesse universo da inteligência emocional. Então as pessoas às vezes têm um conceito. Eu vou falar para vocês o que eu aprendo a respeito da inteligência emocional. A inteligência emocional é a arte ou habilidade que você tem de lidar consigo mesmo e tirar o seu melhor, e lidar com o seu próximo e tirar o melhor deles. Então, Daniel Goleman, entendeu, que é um dos grandes coaches, especialista nessa área, ele deixou a inteligência emocional escrita assim. Mas da onde que eu vejo a inteligência emocional? A inteligência emocional, eu vejo ela relacionada, que eu uso muito em embasamento bíblico. Como eu sou cristã, eu uso muito, porque nós precisamos de entender que Deus, quando Ele deixou tudo para nós, quando Ele deixou as Sagradas Escrituras, Ele deixou para nós conhecimentos para a nossa vida terrena aqui
e conhecimento para a nossa vida, para a eternidade. Por quê? Porque nós vamos ficar um determinado tempo aqui. Eu já tenho 41 anos que eu estou sobre a terra. Tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que já se foram, já encerraram o seu ciclo. Só que nós precisamos viver aqui. E aqui a gente vive entre pessoas, entre outros seres humanos. Então foi por isso que ele deixou nas Sagradas Escrituras, na palavra dele, a nossa forma de vida aqui. Então eu uso muito a palavra para me aplicar tanto no espiritual como na minha vida terrena aqui. Porque eu não vivo aqui o tempo todo no mundo espiritual. Eu vivo aqui no ciclo de vida. Então eu preciso saber como eu me comportar. Então na Bíblia, ela é o livro que tem todas as instruções, desde o nosso momento de criação, o nosso livre-arbítrio, a forma como que nós relacionamos entre irmãos, entre parentes, entre cônjuges, a forma como que nós nos relacionamos com a sociedade por um todo, como que nós compreendemos as pessoas, como que nós devemos amar as pessoas. Então eu pego a inteligência emocional e eu dissolvo ela em um versículo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então eu pego a inteligência emocional e eu dissolvo nesse versículo. E dissolvendo a inteligência emocional nesse versículo, nós compreendemos o que nós precisamos de compreender. Primeira coisa, amar a Deus. Eu deixei uma pergunta para vocês. Como que vocês vê e enxergam a pessoa de Deus, a santidade de Deus? Se for para você descrever ele, como que você descreve? Aí está o quê? Aí está a nossa essência, o nosso valor e o nosso amor, que é em primeiro lugar, porque Deus fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Quando fala que você tem que amar o seu próximo como você ama você, então o amor próprio vem em primeiro lugar. É onde eu falei com vocês, você não pode dar o que você não tem. Você tem que transbordar na vida das pessoas aquilo que você tá cheio, que você tá preenchido por dentro, né? Como pessoa, como ser humano. Então, quando nós começamos a compreender a pessoa de Deus, nós vamos lá para um versículo que a palavra de Deus fala o quê? Que nós somos imagem e semelhança dele. Por que nós somos imagem e semelhança dele? Lá no Salmo 139, tem alguns versículos lá que fala que quando nós ainda éramos matéria no ventre da nossa mãe, quando nós éramos ainda semente insignificante, vamos colocar, Deus, ele pegou e escreveu a nossa história. Então é por isso que nós somos imagem e semelhança dele. Por quê? Porque foi ele quem criou o homem. E a palavra de Deus fala que quando ele criou o homem, ele ficou maravilhado. Ele não ficou maravilhado quando ele criou os céus, a terra, as águas, separou tudo, não. A palavra de Deus fala que ele ficou maravilhado quando ele criou o homem e soprou na narina do homem o fôlego de vida. Então Deus soprou em nós o fôlego de vida. Então Deus nos fez o quê? Imagem e semelhança sua. Deus nos fez dotado de inteligências, habilidades. Ele não quis dizer que nós não teríamos os nossos desafios. Não, mas ele quis dizer sim, que se nós somos imagem e semelhança dele, nós devemos buscar nos espelhar nele que é o nosso criador. Então, quando eu vou falar sobre inteligência emocional, antes de entrar nesse parâmetro, eu gosto primeiro de fazer algumas perguntas. Eu gosto de perguntar: quem é você? Você consegue se enxergar? O seu devido valor, a sua devida essência, a sua devida beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você
está de frente de um espelho. Não é para você passar um batom, não é para você olhar igual a gente olha, ver como que tá cabelo, ver como que tá roupa, se estamos bem. Não. Porque geralmente quando a gente faz isso, é pra gente poder, assim, saber se a gente tá saindo bem para ficar diante dos outros. Mas o que eu estou perguntando para você é se você costuma usar o seu espelho interno. Você consegue olhar para dentro de você e extrair o seu melhor? Quando você depara com você mesma, olhando para dentro de você, e você consegue olhar no espelho, não para você se produzir, para saber se está tudo ok, mas você consegue olhar e liberar palavras positivas de quem é você? É isso que nós precisamos aprender. Porque se nós não cuidarmos de nós primeiro, nós não vamos conseguir cuidar das outras pessoas. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não funciona aquilo que a gente não aplica em nós primeiro para o outro. Por quê? Porque Deus, ele deu para nós o livre-arbítrio de escolha. Nós temos que escolher. Quando nós não sabemos quem que nós somos, por que que nós nascemos, por que que eu sou assim, e não valorizamos aquilo que nós temos de melhor, só conseguimos olhar os nossos defeitos, as pessoas nos criticam, você abaixa a cabeça, você deixa. Por quê? Porque você não sabe a sua real identidade. Por isso que eu falei no primeiro vídeo. Porque se você não tiver certeza de quem você verdadeiramente é como ser humano, você vai deixar a sociedade, você vai deixar as pessoas, você vai deixar a sua família, você vai deixar o seu cônjuge, você vai deixar seu amigo, você vai deixar o seu professor, você vai deixar qualquer pessoa da sociedade te rotular. E muitas das vezes te dar rótulos que não é você. Mas como você não consegue se enxergar como ser humano, aí o que você faz? Você pega aquilo como verdade. Aí você começa a emitir um comportamento de acordo com aquilo que as pessoas falaram que você verdadeiramente é. Então, saber quem é você na sua essência, na sua beleza, na forma como que Deus te criou, é libertador. Porque a palavra de Deus fala que a verdade, ela liberta. É a verdade da palavra, mas a palavra verdade, em todos os seus parâmetros, ela te liberta. Na hora que você saber quem é você de fato, por que que você veio no mundo, por que que você nasceu, quando você saber o seu devido valor, seus devidos atributos, as suas virtudes, vai ser libertador para a sua vida, porque aí você não vai pegar a sua vida e colocar nas mãos dos outros para elas conduzirem. Porque nós temos que ser autorresponsável. Nós temos que saber que a nossa vida é nós que vamos prestar conta. A minha vida não é o meu pai que vai prestar conta. Não é minha mãe que já se foi que vai prestar conta. Eles deixaram ensinamentos. Quem vai prestar conta de si próprio é você. Sou eu. Então não tem como você aceitar as pessoas te rotular. Não tem como você aceitar e admitir as pessoas dizer quem é você sem você próprio saber quem é você. Você precisa se conhecer. Você precisa saber tudo a seu respeito. No início é muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa de alto astral. Eu sempre fui uma pessoa que as condições não me fizeram andar de cabeça baixa. Eu sempre fui uma pessoa de cabeça erguida. Eu sempre fui uma pessoa feliz, porque eu nunca gostei de condicionar a minha felicidade em coisas. Eu nunca gostei, eu sempre gostei de ser feliz, pronto, acabou. Então, independentemente do que as pessoas falaram, não, tudo bem, você tem uma opinião, mas eu sou uma pessoa feliz.
Primeiro eu sou feliz porque eu tenho Deus dentro do meu coração. Quando você tem Deus dentro da sua alma, dentro da sua vida, não tem como você não ser feliz. Não existe você falar que você tem Deus, não sou feliz. Não, você é. Você pode estar numa condição de tristeza, você pode estar numa condição de estar passando por dificuldades, mas a felicidade, o preenchimento da alma, quando nós temos Deus dentro do coração, independentemente, nós temos. E eu fiz essa escolha muito cedo na minha vida. Eu fiz essa escolha de ter Deus como meu melhor amigo quando eu tinha apenas 12 anos de idade. Eu comecei a ir para a igreja mais cedo, minha avó me levando, minha tia me levando, mas quando eu me comprometi com Deus, eu tinha apenas 12 anos de idade, quando eu fiz a escolha. Quando eu decidi andar nos caminhos dele. Então, daí para frente, eu posso ter... pode me acontecer várias coisas. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. A palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Ele não falou que seria um mar de rosas. Ele não falou que seria tudo certo. Todo ser humano tem suas limitações e suas dificuldades. Mas o que eu tô querendo mostrar para você e ensinar você é que você não pode deixar as limitações e as dificuldades te paralisar. Elas não têm que ser maior do que a essência que está plantada dentro de você. Ela não tem, as dificuldades não têm que ser maior. Dificuldade todo mundo tem, tá certo. Tá tudo bem. É necessário, porque é nas adversidades e na dificuldade que você torna o ser humano melhor. Se não tiver dificuldades, se não tiver desafios para você transpor, a vida não vale a pena. Não existe gente 100% feliz, meu amor. Não existe. Todo mundo tem seu dia que ele não tá bem. Mas só que o que você precisa aprender, que você vai aprender comigo aqui, é usar as ferramentas para você não deixar os desafios da vida te parar e tirar de dentro de você aquilo que você já é, que Deus plantou, não foi o outro que plantou. Você precisa entender que foi Deus que te fez. Eu gostaria que vocês pegassem a fundo o Salmo 139 e vocês lessem o Salmo todo que fala da onisciência e onipresença de Deus na vida do homem. E ele nos deu poder dentro da criação quando ele criou o homem. Então você precisa saber quem é você na sua essência, como você se enxerga quando você está conectada com você mesma. O que você extrai de dentro de você? Pra que você veio aqui na Terra? O que você tá fazendo aqui? Você tá achando que Deus nos trouxe aqui pra ficar rodando o mundo, a ver navios sem fazer nada? Não. Nós viemos aqui com a missão e com um propósito. E é maravilhoso quando você descobre qual que é o seu propósito. De que forma Deus vai te usar para abençoar o outro. É por isso que nós vamos falar sobre inteligência emocional. Mas para falar de inteligência emocional, para você compreender as pessoas, você precisa de se compreender. Porque se você não sabe quem é você, as pessoas elas não vão saber quem é você. E o que mais tem debaixo da terra hoje são pessoas que morreram, sem as pessoas saber de fato quem elas eram. Elas deixaram a sociedade, o mundo do trabalho, hoje as redes sociais, a sociedade por um todo, as escolas. E se nós não sabemos quem nós somos, como que nós vamos cuidar dessa próxima geração? Eu tô falando porque eu tenho 2 filhos. Aqui nesse grupo tem um monte de mães.
Se você não sabe quem você é, como que você vai ensinar para o seu filho quem ele é? Ele precisa se espelhar em você. Mas se ele não sabe, se ele não vê quem é o ser humano que está do lado dele, como que ele vai se autodescobrir? Se você não sabe quem que você é, na sua preciosidade, como que o seu cônjuge vai saber, seu cônjuge vai saber quem você é? Ou você é aquilo que o seu cônjuge quer que você seja? Ou você é aquilo que o seu filho quer que você seja porque você quer agradar seu filho? Ou você vai deixar ser aquele funcionário que o seu patrão acha que você é sim? Até quando você vai ser padronizado pelas pessoas? Até quando você vai deixar as pessoas colocar rótulo em você? Que dia que você vai descobrir quem é você? Que dia? Eu convido você a partir de hoje descobrir quem é você. E nós estamos juntos nessa jornada. Eu vou pegar na sua mão e nós vamos caminhar juntos. Porque se você, a partir de agora, você não quiser saber quem é você, a vida é feita de escolhas. Cada um de nós escolhemos aquilo que a gente quer para a nossa vida. Seja bom ou seja ruim. Só que existe uma coisa que chama a lei da colheita. A lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. O que você plantar hoje, você vai regar, vai cuidar e você vai colher no amanhã. Mas se porventura você não quiser plantar, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é sobre mim, é sobre você. É sobre nós, é cada um na sua individualidade. Mas hoje você tá tendo conhecimento. E conhecimento é libertador. Mas conhecimento é libertador, sabe quando? Quando nós queremos usar o conhecimento para nos libertar. Porque se a gente não usar o conhecimento para nos libertar, nós não vamos conseguir sair desse mundo que nos cerca, as correntes que nos amarram. Então, o meu convite hoje para você é esse. Eu preciso que você se encontre. Eu preciso que você descubra quem é você. Eu preciso que você se ache. Se você se perdeu há 20, 30 anos atrás, ou se você está começando sua vida agora, você é jovem e você ainda não sabe quem é você. O meu convite para você, para nós ingressarmos na inteligência emocional, é você saber primeiro quem você é. Porque se nós não sabemos, se nós não temos a convicção, a certeza absoluta de que nós somos imagem e semelhança de Deus, vai ficar cada dia mais difícil das coisas dar certo pra gente. Porque tudo aquilo que Deus vai querer fazer por nós, nós não vamos conseguir colocar a mão. Por quê? Porque nós não temos intimidade com Ele o suficiente. Você saber quem é você você ter intimidade. Intimidade com a pessoa que participou da criação, da sua criação, quando você ainda estava no ventre. Isso que é maravilhoso, você conhecer. E nós precisamos sim de nos conhecer como verdadeiros filhos de Deus. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros. Nós somos preciosos. O amor dele por nós é incondicional. E se ele nos ama incondicionalmente, por que nós não podemos amar? Cadê o seu amor próprio? Cadê o seu valor? Aonde que ele está? Você anda com ele 24 horas? Ou você usa o seu amor, o seu valor, às vezes, quando lhe convém? Deixa eu te falar.
É libertador. Se liberta. Você está aprisionado com coisas do passado, você está aprisionado com coisas que falaram para você, que disseram para você. Nós vamos aprender aqui. Nós vamos aprender aqui sobre raízes do passado. Nós vamos aprender por que a sociedade hoje ela está doente. Mas para você aprender e absorver tudo que nós vamos aprender aqui nessa jornada, eu preciso que você se permita a entrar nesse universo. Eu preciso que você se permita a aprender. Eu preciso que você se permita a se enxergar o ser humano que você nasceu para ser. Porque talvez até hoje você não conseguiu. Talvez até hoje você não consegue olhar no espelho e dizer algo sobre você. Por quê? Porque é mais fácil você olhar para um colega, para alguém e falar assim, nossa, como você tá bonita, cabelo bonito, nossa, você tem os olhos bonitos, nossa, você tem um corpo bonito. Nossa, que roupa bonita, elegante. É sempre mais fácil a gente falar dos outros do que a gente falar de si própria. Porque para você falar de você, você tem que enxergar você. Você tem que estar bem com você. Porque se você não tiver, você não consegue falar de você próprio. E tá tudo certo. Se você escolher, a vida é feita de escolha. Sempre foi. Existe só dois caminhos. É sempre o mal e o bem que você escolhe. Ou você planta uma árvore para ela dar bons frutos, ou você planta uma árvore para dar mau fruto. Tá tudo certo. Tudo é questão de escolha e decisão que a gente toma. Mas a minha decisão, eu decidi há anos atrás. E eu convido você a se decidir também. Você precisa se decidir. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber se você vai usar toda a inteligência, todos os atributos que Deus te deu para você sobressair, ou se você vai ficar chorando. Ou se você vai ficar reclamando o tempo todo. Ou se você vai ficar se questionando, ou se você vai ficar falando, eu sou feia. Fulano é mais bonito que eu. É natural o nosso ser humano achar que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Mas deixa eu te falar, enquanto você tá achando que a grama dele é boa, ele também deve estar pensando mesmo de você. Porque o ser humano, quando ele não tem a definição de quem ele é na verdade, ele vive assim, sempre achando que o outro é melhor que ele. Mas o meu convite para você é o melhor de você. Você é sua melhor versão. Então, o meu convite para você hoje é nós começarmos a procurar a sua verdadeira identidade. Você tem uma identidade. Primeiro que nós somos cidadãos do céu. E aqui na Terra nós temos uma identidade. E a identidade sua não é o seu pai que te deu, não é sua mãe, não é seu avô, não é sua tia, não é seu marido. Não. Quem te deu a sua identidade foi Deus. Então você precisa saber quem é você. Quais são os valores que você tem, que você carrega por dentro? Quando é que você sentia uma coisa e depois você começou a sentir a outra? Onde você se perdeu? Na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua vida adulta, aonde que você se perdeu? Porque o meu convite hoje é que você precisa se encontrar. Porque para a gente saber o que é a inteligência emocional, a primeira coisa é esse versículo.
amar a Deus acima de todas as coisas. E a palavra de Deus fala que nós temos que amar a Ele com conhecimento, com entendimento. De quem é Ele? Aí nós vamos nos encontrar. Aquilo que estava perdido, que você achou que estava perdido, não está não. Nada está perdido diante de Deus. Nada. Nós que nos perdemos na nossa trajetória. Mas não é porque Ele quis que a gente se perdesse. É porque a gente escolheu se perder. Porque muitas das vezes a gente prefere as coisas mais fáceis do que passar pelos desafios, pelas dificuldades, pelas adversidades e não nos deixar se perder. Tudo mais fácil, as pessoas gostam de ir pelo caminho mais fácil. Porque crescer dói. Sair da zona de conforto dói. E nós precisamos sair da zona de conforto. Sabe o que muitas das vezes o ser humano ele não consegue se encontrar e ser aquilo que Deus planejou para ele ser? Por causa de uma palavra que está acabando com a humanidade, que é o orgulho. O orgulho ele tem vários precedentes. Uma pessoa, quando ela é orgulhosa, ela afasta dela a humildade, ela afasta o amor, ela afasta o carinho, ela afasta a honestidade, a verdade. A verdade precisa moer o orgulho. O dia que a verdade moer o orgulho, aí você vai se tornar um ser humano melhor, eu vou se tornar melhor cada dia. Mas enquanto nós somos orgulhosos e acharmos sempre que a culpa é do outro, que o outro tem que pedir perdão, porque o outro falhou, tudo outro, e nunca olhar para dentro de nós, o que impede você de olhar para dentro de você é o nosso orgulho, é a nossa soberba. Sabe o que fez o inimigo, que era o anjo mais fiel de Deus, cair? O orgulho dele. Porque quando você é orgulhoso, você não sabe olhar para o outro com empatia. Você não sabe olhar para o outro reconhecendo o talento do outro. Não era mais fácil ele reconhecer que Deus era Deus? Que ele era um dos anjos mais poderosos? Que ele teve o privilégio de estar diante da santidade de Deus? Não. Mas o orgulho dele fez com que ele perdesse tudo. Então, ele fica ao nosso derredor fazendo, sabe o quê? Plantando no ser humano o orgulho. Plantando no ser humano a soberba. Plantando no ser humano a mentira, o engano. Porque é isso que agrada a ele. Enquanto Deus nos planta amor, aí muitas vezes a pessoa fala assim, o contrário de amor é raiva e ódio. Não, é orgulho. Prepotência e soberba. Que aí nós não aceitamos a transformação porque nós somos orgulhosos. Agora, se você deixar o orgulho sair, a verdade moer e matar o orgulho, você deixar o amor de Deus entrar dentro do seu ser e do seu coração, Deus vai começar a prover na sua vida uma transformação. Aí você vai saber quem é você. Aí você vai saber quão grandioso valor você tem. Vamos aprender sobre nós? Esquece do outro. O outro vem depois. A palavra de Deus fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele falou que você tem que se amar primeiro. Se você não consegue se enxergar e saber quem é você,
Qual a qualidade do amor que você dá pro próximo? Aí você olha pro próximo e fala assim, eu te amo. Aí você não se ama. Então você tá mentindo porque você não ama o próximo. Você tá quebrando um mandamento. Então vamos começar a nossa transformação não quebrando o primeiro mandamento? Como você vê Deus? Assim como você vê Deus, assim é você. Na sua essência, na sua beleza. É desta forma que eu convido vocês a se enxergar. É desta forma que você vai olhar para dentro de você, do seu ser. E você vai extrair o melhor que tem de você aí dentro. Você precisa fazer isso urgente. Você tem que ter pressa em se curar emocionalmente. Porque o que te fez ser o ser humano que você é hoje, se você não está vivendo o seu propósito, são as suas raízes. Mas o meu convite para você hoje, não é amanhã, é hoje, é você descobrir quem é você. Aí assim nós vamos continuar e você vai ver o quão maravilhosa será essa jornada da inteligência emocional. Um beijo e aguardo vocês no próximo vídeo, porque nós ainda falaremos sobre o amor a Deus e o amor ao próximo como a ti mesmo. Continuaremos falando ainda sobre o amor próprio, que é o que nós precisamos aprender para nós melhorarmos a nossa condição de ajudar o outro. Eu termino dizendo para você que ou você cura ou você fere. Depende daquilo que você carrega dentro de você. Você escolhe. Você quer curar as pessoas ou você quer ferir as pessoas por causa do seu orgulho? A escolha sempre vai ser sua.